E hoje eu vou trazer alguns ensinamentos sobre como você se torna mais íntimo de Deus. Como você sai dessa frieza espiritual. Como você sai do raso, sabe? Como você começa a mergulhar mais fundo, ouvir mais Deus, sentir mais. Opa, peraí, acho que Deus está falando comigo. E você tem aquela sensação gostosa, sabe? De sentir que Deus está te conduzindo, de sentir que você está perto. Olha, gente, quem já provou disso, dessa comunhão, dessa intimidade, de sentir mesmo Deus falando, de perceber quando Deus está perto, sabe, de buscar uma direção e realmente conseguir sentir Deus respondendo, ver Deus fazer as coisas, é maravilhoso. E quando a gente não sente isso, quando a gente deixa de usar as nossas armas espirituais, quando a gente deixa de usar todo o arsenal espiritual que a gente tem para crescer em Deus, e a gente começa a sentir aquela frieza, a gente começa a sentir Deus mais longe, é tão ruim, é tão desesperador. E a verdade é que Ele não se afasta de nós, somos nós que deixamos o relacionamento ficar morno. Lá em Apocalipse tem um versículo muito forte que eu li esse versículo pela primeira vez. Eu ainda era adolescente, gente, eu era muito nova. E fala o seguinte: se você não é nem frio nem quente, mas és morno, por isso eu vou vomitar você da minha boca, né? Deus falando para a igreja. Eu não lembro qual delas, mas eu falei: Senhor, eu não quero ser morna nunca. Eu quero ser uma pessoa sempre quente no espírito, porque às vezes a gente entra, desculpa, nesse estado morno, né? E é ruim demais coisa morna, né, gente? Ou é frio ou é quente. Então hoje a gente vai buscar esse aquecimento em Deus, tá? Então vamos começar o conteúdo de hoje. Você pode ir compartilhando essa live, você pode ir convidando pessoas que você conhece, pessoas que precisam e querem evoluir na vida com Deus, que querem crescer espiritualmente. Eu te garanto, se a partir de hoje você inserir cada um desses pontos na sua vida, você vai se tornar uma pessoa muito, muito mais forte, muito mais sensível a Deus, muito mais espiritual. Uma pessoa que realmente consegue sentir a presença de Deus, essa frieza, essa coisa de você se sentir, será que Deus está perto de mim? Às vezes parece que Deus está tão longe de mim. Não, você não vai mais ter isso, não. Você vai ter Deus sempre perto de você. Você vai estar sempre conectado a Ele. Então é preciso que realmente haja essa dedicação de você buscar, tá bom? Então vamos lá para os 4 passos para que você se consagre a Deus, para que você melhore a sua vida espiritual. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender sobre isso. A primeira coisa para você que quer crescer espiritualmente: Bruno, eu quero mais intimidade, eu quero conhecer mais a Deus, né? Eu quero sair do raso, eu quero sair da superfície, eu quero realmente conhecer, ter profundidade, ter raiz em Deus. Eu quero me dedicar. Eu cansei de viver da minha forma, eu cansei de deixar as pessoas influenciarem nas minhas decisões, sabe, nas minhas escolhas. Eu realmente quero ser uma pessoa de Deus, eu quero ter uma espiritualidade melhor, eu quero sentir Deus perto de mim, Bruno, eu quero ser cheia do poder, quero ser cheia de autoridade, quero crescer, quero que Deus me use onde eu estiver. Se esse é o teu desejo, a primeira coisa que você precisa, que já seria óbvio, mas eu sempre falo aqui que às vezes é óbvio que se não for dito, ninguém vai fazer. Tenha uma vida de oração. O primeiro passo para você se consagrar, a primeira coisa para você se consagrar a Deus, para você evoluir na vida espiritual, para você crescer, sabe, para você realmente provar um novo nível em Deus, é ter uma vida de oração. Orar, gente, orar transforma a nossa vida. Orar muda quem nós somos. A oração, ela é a nossa conexão com Deus. Existem coisas que eu vivo hoje, orações que eu vejo acontecer, resposta hoje, que eu orei há muito tempo, que eu pedi ainda na minha fase de juventude, na minha fase de adolescência, que eu coloquei
no altar de Deus. E isso só me mostra que quando você consagra algo a Deus em oração, quando você tem uma vida de oração, é impossível Deus se esquecer do que você coloca diante dele. Impossível. Ele não esquece. Ele não abre mão dos seus pedidos. E às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, mas eu lembro que eu orei sobre isso, eu lembro que eu consagrei, eu falei sobre isso, e hoje eu estou vivendo isso na minha vida. Então, para que você possa realmente ter uma vida diferente, para que você possa melhorar com Deus, para que você possa sentir mais a Deus, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa orar. Não tem como você falar que quer ser mais espiritual, não tem como você consagrar a sua vida sem fazer a oração diariamente, sem praticar a oração todos os dias, todos os dias. A primeira coisa que todos nós devemos fazer logo de manhã, é orar. Assim que você abrir o seu olho, coloca isso. Eu não sei se você já tem essa prática na sua vida, mas assim que você abrir o olho de manhã, a primeira coisa, ore. Fala com Deus, consagra o seu dia a Ele. Deus, vem comigo, Senhor, me ajuda. Pai, direciona tudo que eu vou fazer hoje, me dá força, me dá saúde, levanta comigo dessa cama. Porque às vezes você pega, a primeira coisa que você pega na mão é um aparelho celular, ou já levanta assustado da cama, já sai atropelando tudo, fazendo tudo que precisa, vai, faz café, vai, lava o rosto, depois você fala, vixe, nem orei. E aí não se lembra, deixa passar, quando você vai ver, você passou o dia sem orar. Então já quebra isso logo de manhã, já coloca isso como prioridade, coloque uma vida de oração. Você tem que orar. Não dá para ser mais espiritual sem praticar a oração. A Bíblia fala que a gente precisa orar em todo tempo. Em todo tempo. Então você está lá dirigindo, você está lá fazendo uma compra no mercado, você está limpando a casa, mas aqui dentro você está conectado, o seu espírito está ligado, você está orando, você está falando com Deus. Ore mais. Ore mais. Tenha o hábito da oração. Não dá para você se consagrar sem orar, não tem como, gente. Se você quer tudo isso que eu falei aqui no começo desse devocional, ser uma pessoa espiritual, fazer a diferença nesse mundo, ser usado por Deus para abençoar pessoas. Se você quer não ser levado, dominado pelos seus problemas, se você quer ter sensibilidade espiritual, entender quando Deus fala com você, ler a Bíblia e saber que Deus está falando com você. Se você não quer sucumbir, ser sugada pelas coisas em sua volta, você precisa orar. Você precisa orar. A oração muda tudo. Não tem como, você tem que orar a respeito de tudo na sua vida, gente. Oração não é um ato formal, oração é um ato de intimidade. Então você não precisa se preocupar em saber todas as palavras mais bonitas, mais belas. Não, você só precisa falar. Oração é diálogo. Então você precisa pedir a Deus, Deus me dá uma direção, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais intimidade, eu quero ter mais a Sua presença. Ore todos os dias, não deixe a rotina sucumbir você, não deixe as coisas do seu dia a dia serem mais importantes do que o seu momento com Deus. Porque se Deus não fizer parte do seu dia a dia, Ele vai se tornar um fardo para você. A sua rotina e o seu dia a dia vai te sucumbir. Se você quer que Deus abençoe seu dia a dia, traga Ele para o seu dia a dia. Porque muitas vezes a gente só se lembra de orar quando a gente está em apuros, a gente só se lembra de orar quando está precisando de uma solução. E não deve ser assim. A pessoa que deseja ter uma vida consagrada precisa orar. Eu me lembro de uma fase na minha vida, e olha, eu vou te falar, quanto mais longe você quer ir, maior tem que ser seu nível de entrega na oração. Eu me lembro de uma fase na minha vida ministerial, que eu estava buscando de Deus um crescimento no meu ministério, e eu pratiquei justamente tudo que eu vou dizer para você aqui, mas numa intensidade maior. E eu lembro que Deus colocou no meu coração um propósito de oração, orar 3 vezes ao dia, como fazia o salmista Davi. E Deus colocou esse propósito no meu coração, e eu lembro que eu falei, Senhor, eu vou fazer essa oração de 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas não era qualquer oração, não. Eu me comprometi. Falei, Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Eu vou buscar.
E eu fazia isso. E eu me lembro que às vezes eu estava na igreja mesmo, fazendo as atividades, às vezes estava na rua e dava o horário da minha oração. Eu falava assim, eu vou entrar no banheiro aqui de algum bar e vou dobrar os meus joelhos de algum lugar, no restaurante, qualquer lugar, e vou orar, vou cumprir o meu propósito. Gente, Deus fez tanta coisa maravilhosa na minha vida, nessa época, que vocês não têm noção. Por isso eu falo para você, intensifica a oração. Uma vez eu postei um banner aqui no Instagram, até fiz uma live falando sobre isso. Quem me acompanha já desde o início sabe. Eu falei o seguinte, ore por tudo e não se preocupe por nada. Ore por tudo e não se preocupe com nada. Aprenda a orar. Se você começar a orar, você vai ver que as coisas que antes te tomavam tanta atenção, que antes roubavam tanto a sua energia, já não vão ter tanta influência, porque você está tão conectado em Deus, você está tão ligado com Deus, sabe? Você está tão em paz, é tão forte espiritualmente, que as artimanhas do diabo não vão te derrubar. Olha só o que diz a palavra de Deus em Salmos, capítulo 32, versículo 6. Salmos 32, 6. Olha o que diz a Bíblia. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Gente, olha que versículo lindo sobre oração. Salmos 32, 6. Todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. Ou seja, quem é consagrado realmente, quem quer fazer a diferença, quem quer ser de Deus de verdade, vai orar. Vai estar sempre orando, sempre buscando. E aí olha o que diz a parte B do versículo. E até no transbordar de muitas águas, estas a eles não chegarão. O que a Bíblia está dizendo? Até nas grandes tempestades, o transbordar de água, né? É tempestade, são as lutas, são os desafios. E até se isso acontecer, se os desafios aumentarem muito, se as tempestades vierem de forma muito grande, as águas multiplicarem, elas não chegarão até você. Por quê? Porque você ora. Gente, isso aqui é tão lindo. A palavra de Deus é tão linda, é tão simples. Deus está falando, se você é santo, você é uma pessoa consagrada, então você vai orar. E o que vai acontecer? Quando as águas se multiplicarem, quando as águas transbordarem, crescerem, quando as tempestades chegarem na sua vida, quando os ventos fortes aparecerem, quando o mundo for tomado por um caos gigantesco, não vai chegar até você. Não vai te submergir. Não vai te afogar. Não vai tocar em você, porque você ora. Você já está antecipado, você já está na mão de Deus, você já está ligado com Deus. Então as coisas que acontecerem aqui não vão ser surpresa para você. Não terão influência sobre a tua vida, porque você está ligado no Senhor. Você tem comunhão, você ora. E quando você ora, quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ninguém ouve o que você fala com Deus. Deus ali entrega para você uma unção poderosa. Deus entrega autoridade para você. Deus entrega renovo para você. Você nunca sai igual da oração. Nunca. Coloque isso no teu coração. Toda vez que você ora, você nunca sai igual de uma oração. Não tem como. Então, quer melhorar espiritualmente? Ore. Ore todos os dias, ore constantemente, aprenda a falar com o teu Deus. Não dá para ficar sem falar com Ele. Imagina só, gente, tem como marido e mulher conviver sem conversar? Tem como você conviver com os seus filhos sem falar com eles? Ah, não, é meu filho, mas não falo com ele não. Não, a gente não conversa, não, besteira. Cada um tem suas coisas, cada um tem sua rotina, né? Cada um faz suas coisas quando chega em casa, a gente não conversa, não fala de vez em quando só. De vez em quando a gente precisa de uma informação, tal, a gente se... Não é isso, não acontece assim. Não tem como, gente, isso acontece tá errado, né? Quanto mais com Deus, como que eu falo que eu quero ser de Deus, que eu quero intimidade, que eu quero mais de Deus, que eu amo a Deus, que eu tenho Deus, e eu não falo com Deus? Não dá, não tem como, gente. Deus está te chamando hoje para uma intimidade com Ele. Deus está chamando você hoje para uma conversão. E uma conversão é uma mudança. A gente às vezes fala, a gente tem que se converter, pensa só em quem não está na igreja, quem está longe do Senhor, mas muitas vezes você está na igreja, mas precisa se converter. Precisa regressar o caminho. Precisa mudar as suas práticas. Eu estava até conversando com meu esposo esses dias, a gente vê muitas pessoas, né, nessa fase, nessa época, aceitando a Cristo, se convertendo, até mesmo lá na igreja. A gente está vendo tantas vidas vindo para Jesus, e isso é tão lindo.
e algumas pessoas mais públicas que às vezes vão postando, né? E a gente vê que realmente tem pessoas que abriram o coração para Jesus, e aí elas falam assim, né? Eu tô sentindo Deus falando comigo, é tão linda, é tão forte, mas por quê, gente? Aquela pessoa às vezes acabou de se converter e parece que tem mais intimidade com Deus que você. É porque ela quer tanto Jesus, ela quer tanto, que ela fica assim encantada. Eu acho tão lindo, é o primeiro amor, né? Eu acho lindo, não que eu orei, eu falei para Deus e Deus faz isso, e veio logo. E a pessoa fica assim, nossa, eu quero mais, gente, isso é gostoso, né? Isso é legal. E às vezes a gente já tá com Cristo há tanto tempo e perde isso, perde esse feeling, perde esse sentimento, esse friozinho na barriga, né? De falar com Deus, esperar Ele responder. E não deve ser assim. Todo aquele que é santo orará ao Senhor em tempo de poder achar, porque vai chegar um tempo que a gente não vai mais precisar orar. A gente vai estar com Ele, mas quem não buscou Ele aqui, quem não se conectou com Ele aqui, pode perder a eternidade. Então se conecte ao Senhor, ore todos os momentos, do seu jeito, da sua forma, do seu jeitinho de falar. Deus é o teu pai, Deus é o teu amigo, não precisa buscar palavras formais, né? É do teu jeito, mas Bruna, eu já falo formal, então fala assim mesmo com Deus, não tem problema. Mas ora, tem intimidade com o seu Criador. Você vai ver como as coisas vão simplificar na sua vida. As portas vão se abrir, resultados vão chegar. Você vai ser assim, uma pessoa beneficiada em tantas áreas. Você vai ver o favor de Deus sobre você. Você vai falar, meu Deus, só Deus mesmo para fazer isso. Mas por quê? Porque você está com Ele, você fala, você se conecta, você busca a presença dEle. Então a primeira coisa para você melhorar a sua vida espiritual é oração. Oração. Amém? Eu já quero passar para você a segunda, que também é muito poderosa, é muito forte, tá? Faça períodos de jejum. Faça períodos de jejum. Quer melhorar, quer crescer espiritualmente? Você precisa ter períodos de consagração em jejum. E, gente, o jejum não tem poder, tá? Porque o poder está em Deus. Mas o jejum te conecta a quem tem o poder de uma forma mais direta, porque você está quebrando, matando a sua carne. O que é o jejum, né? Muita gente pergunta, Bruna, mas o que é o jejum? Jejum é a abstinência de alimentos por um determinado período a fim de tornar-se mais sensível a Deus e mais fortalecido no mundo espiritual. Então, o jejum basicamente é você se abster de um tipo de alimento por um período para que você realmente acesse um nível maior no mundo espiritual, para que você ali sacrifique, né, a sua carne para atingir uma intimidade mais profunda com Deus. É claro que existem outros tipos de abstinência que você pode aplicar no jejum. Por exemplo, você pode se desfazer de um entretenimento por um tempo. Se aquilo é algo que te dá muito prazer, se aquilo é algo que está talvez tomando mais a sua atenção do que deveria, você se abstém daquilo por um tempo. Ontem nós aprendemos sobre Daniel. O que Daniel ele fez? Ele fez um jejum. E foi isso que mudou o nível dele, que transformou a história dele naquele período da época, porque ele fez um jejum. Então, se você quer se consagrar, quer ter mais intimidade, aprenda a fazer jejum. E olha só o que diz a palavra, eu peguei duas referências para você, tá? Lucas 5:35 diz assim, ó: mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Mateus capítulo 6, versículo 17, o que diz aqui no Lucas 5:35? Jesus está dizendo, falou para os discípulos que quando ele subisse para o céu, eles precisariam jejuar. Então Jesus falou sobre o jejum. E se a gente pegar vários personagens na Bíblia, a gente vê o jejum acontecendo praticamente em todas as histórias. Jesus jejuou. Ah, Bruno, tem que jejuar mesmo? Jesus jejuou. E aí, o que você acha? Jesus fez jejum. Daniel jejuou. Neemias apregoou um jejum quando foi para restaurar os muros de Jerusalém. Nós podemos pegar várias histórias da Bíblia, várias. Josafá, quando estava diante da multidão, das duas multidões que vinham para destruir o povo de Judá, Josafá apregoou um jejum. Então tem momentos que quando você quer acessar algo a mais no mundo espiritual, você precisa de uma força a mais, você está precisando de uma resposta a mais. O jejum, presta atenção nisso aqui.
O jejum não muda Deus. O jejum muda você. O jejum não é para você mudar Deus, não é para você, porque agora eu vou mudar a decisão de Deus. Não é isso. O jejum muda você. O jejum te fortalece, o jejum faz você entender melhor a direção de Deus. O jejum faz alguns tipos de demônios serem vencidos. Como Jesus certa vez declarou, há tipos, essa casta de demônio, esse tipo de demônio, só sai com oração e jejum. Então tem momentos na sua vida, aquele momento que você sente a guerra espiritual está muito pesada, você está orando, mas parece que não está sendo suficiente. É o momento que você precisa entrar em um jejum, em uma consagração, para que aquele demônio específico saia do seu caminho, saia da sua vida. Bruna, parece que está uma guerra, o negócio não desanda. Faça um jejum. Isso vai melhorar a sua vida espiritual. Isso vai te tornar uma pessoa mais forte espiritualmente, mais sensível a Deus. E olha a orientação que Jesus nos deu aqui em Mateus, capítulo 6, nos versículos 17 e 18. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está em secreto, te recompensará. Olha só que Jesus está ensinando o tipo de jejum que não deve ser feito. Você não pode jejuar para mostrar para as pessoas. Você tem que jejuar para você melhorar com Deus. Então o jejum é secreto, é algo que você faz. Mas às vezes me perguntam muito, insistem muito. Aí você fala, não, estou numa consagração, estou num propósito, amém, preciso. E o interessante do início desse versículo é, porém, Jesus falando, porém, quando jejuares, olha só, Jesus não está dizendo, se você fizer um jejum, não. É meio que Jesus já falando, você vai ter que fazer, viu? Como fugir não? Quer crescer espiritualmente, quer vencer algumas batalhas, quer acessar lugares diferentes no mundo espiritual, jejue. Jejue. Quando você jejuar, lava o rosto, sabe? Não deixa transparecer um sofrimento, fique bem, porque o teu Pai vai te recompensar. Então você não precisa que os homens vejam a sua entrega, a sua consagração. Eu preciso ver. Então talvez você hoje precise pensar a respeito disso, inserir o jejum na sua vida espiritual. Você pode jejuar uma refeição. Bruna, como eu faço jejum? Existem várias formas, né? Poderia fazer uma live só sobre isso. Mas às vezes tem pessoas, por exemplo, que têm restrições alimentares, têm algumas enfermidades, não conseguem ficar tempo sem comer. Você pode jejuar alguma coisa que você gosta muito. Eu vou fazer um jejum de 7 dias de Netflix, por exemplo. Eu vou fazer um jejum de 7 dias de café. Não vou tomar café, tem gente que faz. Por 7 dias ou por 2 horas. Enfim, você pode encaixar na sua rotina, no seu dia a dia. Você pode falar, não, hoje não vou tomar café cedo. Eu costumo tomar café às 8 horas da manhã, mas hoje eu vou tomar o café às 10. Essas 2 horas eu vou fazer um jejum. Mas, Bruna, só 2 horas sim. É aquele período que você se consagra. Mas, entenda, quando você fizer um jejum, você não pode ficar irritada, você não pode brigar. É um momento de consagração. Então é aquele período que você não vai ligar uma televisão para assistir o jornal, você não vai ficar olhando na internet a vida das pessoas, as fotos dos outros, não. Você vai se dedicar a Deus, você vai pegar a Bíblia, você vai ler um versículo, você vai tirar um período de oração, você vai ficar só meditando em Deus, pensando nas coisas espirituais, porque é um período de consagração. É um período de consagração. Então, por exemplo, toma um café às 8, naquele dia de jejum você vai tomar às 10. Então são 2 horas, onde você vai manter a sua vida ligada só em Deus. Bruno, eu quero jejuar chocolate. É certo? Sim. Se o chocolate te custa, agora sim, gente, não fala, né? Eu vou jejuar chocolate, mas você come chocolate uma vez no mês. O jejum precisa ser algo que custa, a sua carne tem que sentir, porque o jejum é para quebrar a sua carne. Então a sua carne tem que sentir. Tem que sentir a sua abstinência. Bruno, mas é que eu sinto muita dor de cabeça, eu passo mal. Então você não precisa fazer sacrifício, tá? Você vai fazer de acordo com aquilo que você pode fazer. Deus não quer teu sacrifício, Deus quer a sua entrega. Então o jejum é uma arma muito forte para que você melhore espiritualmente. Coloque o jejum na sua vida espiritual. Pratique o jejum. Nem que seja uma vez por mês, uma vez por semana, da forma como você sentir necessidade, da maneira que o Espírito Santo te conduzir a fazer, mas faça um jejum. Coloque esse período de consagração. Senhor, hoje eu vou jejuar o meu almoço, eu não vou almoçar, vou tomar só o café da tarde, porque eu vou passar esse período de almoço orando. Bruno, mas eu trabalho fora, minha rotina, eu estou o dia inteiro na rua, como é que eu posso fazer? Você pode fazer o jejum
de uma única refeição, ou você pode fazer de um alimento. Teve uma pessoa que me perguntou ontem sobre o jejum de Daniel, como que se faz do jejum de Daniel. Eu já fiz por algumas vezes o jejum de Daniel, é muito forte. Gente, é inexplicável o tanto de bênçãos que são liberadas no mundo espiritual, quanto a gente consegue entender mais a voz de Deus, o quanto a gente se torna mais sensível, é inexplicável. Tá? Em vários pontos do meu ministério eu pratiquei o jejum de Daniel e eu vi assim, meu Deus do céu, muita coisa a melhorar na minha vida. Mas é um jejum que precisa ser muito direcionado pelo Espírito. Não dá para você se empolgar e falar, vou fazer o jejum de Daniel agora porque eu quero a benção. Não é assim. É algo que Deus te direciona a fazer para que você tenha mais sensibilidade. No jejum de Daniel, basicamente, você toma água, você só bebe água, se alimenta de legumes e verduras e tudo que é grão, tudo que vem da terra. Tá? Daniel fez lá o jejum de 21 dias, só tomando água, comendo legumes e verduras e se alimentando de grãos. Então, Bruna, eu senti no coração, eu quero fazer o jejum de Daniel. Como que eu faço? É isso, tá? Por um período, você vai se alimentar só de água, você não pode tomar café, não pode beber leite, não pode tomar iogurte, não pode tomar suco, tá? Com leite não, tá? Mas com água você pode, porque é fruta. Então você vai só tomar suco, tomar água, comer frutas, legumes, verduras e grãos, arroz, feijão, pode, tá? Mas você não pode comer carne. Então é um período que você faz. Daniel, ele fez 21 dias de jejum. A primeira foi 10, né? Que foi aquele período que ele foi experimentado pelos eunucos. Foram 10 dias nesse jejum só de legumes. E depois ele fez 21 dias, que foi o que a gente mais conhece, né? O período que ele fez a consagração pelo povo. Então você pode fazer o jejum de Daniel por 10 dias, você pode fazer por 21, você pode fazer por 7. O que Deus te orientar, tá? O que Deus te dirigir, se for o que você está pensando e sentindo de fazer. Tem que ser algo que Deus está te movendo a fazer. Então, por esse período de tempo, você não vai comer nada que é de origem animal, você vai comer só grãos e coisas que vêm da terra, fruta, legumes e verdura. Além disso, dá uma emagrecida. Quando eu fazia o jejum de Daniel, eu falava, Senhor, de bônus eu vou perder uns quilinhos, né? Porque não é fácil, não. Mas é maravilhoso, gente. Você passa a ter sensibilidade, aquela guerra, aquela trava espiritual é quebrada. Então, jejue. Você vê aí que até na dieta as pessoas colocam jejum intermitente, eu até pratico em alguns dias da semana, e você se desintoxica, melhora. Imagina na vida espiritual o que o jejum não faz. Entenda que o jejum não vai comprar bênçãos. Não é o jejum que libera poder. Porque o poder está em Deus. Mas o jejum, ele abre o caminho do seu acesso à bênção. Faz você ter o discernimento de algo que talvez você não está entendendo. Faz você ter o discernimento de alguma coisa que talvez não está entrando na sua cabeça ainda. Você está um pouco confuso, não está tão claro. E aí você vai lá, submete a sua carne a esse período de abstinência de algo que te custa, para que você se aproxime mais de Deus. Então você pode sim fazer jejum de chocolate, pode fazer jejum de televisão. Se você assiste muito e você vê que a televisão tira o seu tempo da vida espiritual, tira seu tempo com Deus. Então jejue, faça um jejum de televisão. Faça um jejum de murmuração. Faça um jejum de chocolate, se você é uma pessoa desenfreada pelo chocolate. Faça um jejum de café, faça um jejum de alimento, jejue uma refeição. Vou jejuar o meu café da manhã, vou jejuar o meu almoço, enfim. Mas pratique o jejum. Você vai ver, depois você vai me contar. Quão mais forte você vai se sentir. Escreve o que eu estou te falando. A sua vida espiritual vai mudar. Vai mudar. Qualquer força do inferno, qualquer demônio maldito que estiver barrando, prendendo seu caminho, ele vai ser destruído. Destruído. Se existem tipos de demônio na sua vida que só sai com jejum, jejua então. Vai, faz uma consagração. Senhor, eu quero uma limpeza aqui nessa casa. Eu quero uma limpeza na minha vida. Vai sair todo mal. Eu vou jejuar, eu vou orar. Oração e jejum são umas armas poderosíssimas para você vencer no mundo espiritual. Para você crescer espiritualmente. Então pratique o jejum. Bruna, eu tenho algumas dúvidas pontuais sobre o jejum. Bruna, eu tenho algumas questões que eu queria saber. Me manda mensagem, manda no direct para mim. Aqui às vezes eu não consigo responder. Mas você pode mandar no meu direct. Você pode pedir orientação para mim. Não tem problema, eu estou aqui para isso, para ajudar você. O devocional é para isso. Então, Bruno, eu quero saber se eu posso fazer isso, aquilo. Me ajuda, ajudo. Pode mandar direct para mim. Tá? Eu vou te ajudar, eu vou te orientar. Mas o importante é você fazer. Porque essa é a segunda arma poderosa
para que você cresça e se consagre mais a Deus.